Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 12 e o versículo de número 24. Assim está escrito: E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Aqui foi uma palavra de Jesus para os saduceus, um grupo religioso que, de igual forma, tinha o grupo dos fariseus, dos herodianos e outros mais que existiam na época, e que foram, na verdade, uma tribulação, um tormento para Jesus, procurando, em todas as situações, dificultar o trabalho que Jesus veio realizar. Mas Jesus nunca se deixou levar por estas coisas, ele em tudo venceu. E estes que procuraram colocar-lhes embaraço saíram envergonhados. Mas aqui, o versículo que li diz, Jesus respondendo disse-lhe: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Os saduceus, eles diziam não haver ressurreição. Mas, no entanto, eles foram a Jesus interrogar a respeito de ressurreição. E o que eles levaram para Jesus? Veja como eles eram muito capciosos, tendenciosos a colocar dificuldades e embaraços diante de Jesus. Bem, se eles não criam na ressurreição, por que é que eles foram tratar do assunto da ressurreição com Jesus, sendo que eles não criam? As pessoas devem tratar aquilo que elas têm a convicção no coração. Aí sim, vai esclarecer, vai fundamentar, vai fortalecer mais a convicção. Mas os saduceus aqui, então os saduceus que dizem que não há ressurreição, se aproximaram de Jesus dizendo: Mestre, Moisés escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Bem, isso aqui realmente consta na lei mosaica. É o chamado casamento levirato. O que é o casamento do levirato? O casamento do levirato era o seguinte: a pessoa casava, a mulher casava, o marido morreu, não deixou filhos, mas ele tinha irmãos. Então, um dos irmãos daquele que morreu deveria casar-se com aquela mulher e gerar filho. E o filho, homem que gerasse, iria colocar o nome do pai, do falecido. E assim ia suscitar descendência ao que morreu. Bem, o casamento por levirato é isto, em síntese. Mas o que eles queriam dizer não era somente isto. Mas eles disseram o seguinte: ora, havia 7 irmãos. 7 irmãos. Veja a conversa deles, se não é uma conversa tendenciosa. Então diz, 7 irmãos. E o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. Veio o segundo, também a tomou e morreu e não deixou descendência. Veio o terceiro e tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado semente. Então, os 7 possuíram a mesma mulher. Evidentemente, com a morte do anterior. Não é, imoralidade e prostituição. Isso aqui estava na lei. Possuiu a mulher, morreu sem deixar filhos. O irmão teria o dever de casar com ela e gerar filhos. Bem, mas aqui está. Então, veio também o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. Então morreram os 7 irmãos que possuíram aquela mulher
e por fim morreu a mulher. Olha a conversa dos saduceus. Aí eles vêm para Jesus e perguntam: na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Ora, se eles não criam na ressurreição, por que é que eles foram interrogar Jesus acerca de ressurreição? Exatamente, para colocar em embaraço. Mas Jesus nunca se deixou embaraçar. E esta emboscada que eles fizeram e tentando envolver a Jesus, trouxe para nós uma lição muito importante que é preciso compreender. A vida aqui na terra é de uma natureza. A vida na ressurreição será de outra natureza. Haverá uma diferença. Senão não haveria necessidade de ser transformado, de desfazer o corpo do pecado e receber um corpo imortal, incorruptível, santo e glorioso, semelhante a de Jesus, para viver a eternidade com ele e com o Pai. Se a vida daqui continuasse vivendo lá, ia continuar vivendo a mesma coisa. Esses desejos, essas vontades, essas afinidades e sensualidades entre homem e mulher só existem aqui na terra. No céu, estas coisas não entram. Lá não existe isto. Mas aqui, bem, a pergunta deles foi: na ressurreição, quando ressuscitarem, qual deles será a mulher? Visto que os 7 possuíram a mulher. Aí vem então a resposta de Jesus, que é aonde está um princípio importante que nós precisamos gravar na nossa memória. Então diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Bem, eles liam a Escritura somente a parte que lhes era conveniente. Tanto é que eles citaram Moisés. Moisés deixou escrito. Mas só isso que eles leram, porque estava dentro do que era conveniente para eles, e eles, como que ia dizer, nós vamos com a Escritura e Jesus não vai ter saída. Engano. Com Jesus não tem esse negócio. O ser humano pode ser enganado, mas Jesus não. Então Jesus disse que eles estavam errando por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eles tivessem tido um pouquinho mais de cuidado, eles teriam se aprofundado no conhecimento das Escrituras e iriam saber como é que as coisas iriam continuar depois da morte. Então, Jesus chamou-lhes a atenção, disse que lhes faltava conhecimento, ou seja, que eles tinham conhecimento parcial, somente dentro da conveniência deles. E é assim que muitos crentes vivem hoje em dia. Ele lê a palavra de Deus, mas ele só grava aquilo que lhe é conveniente. O que ele acha que não é conveniente, ele despreza. E quando alguém diz que está na Escritura, ele diz: não, não está na Escritura. Eu leio, eu li, mas não está. É porque a pessoa realmente tem uma conveniência e a Escritura vai apontar ali alguma coisa e a pessoa não quer a reprimenda da Escritura, portanto, ele só procura as partes que lhe são convenientes. Convenientes. É a semelhança de uma pessoa que quer que Deus fale com ela e arruma uma caixinha de promessa. Ora, o que ele vai falar com ela ali? Só tem promessa. Só vai falar de promessa. Não tem outra coisa ali, naquelas caixinhas de promessa. A palavra de Deus está no livro, na Escritura Sagrada. É aqui que nós temos que ir. Não é ficar pegando aqui, ali, acolá, um ponto, aqui, outro ali, porque isso vai trazer dificuldade. Bem, mas Jesus seguiu dizendo o seguinte, o versículo 25, Jesus disse: porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, observe agora, nem casarão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Bem, então, aqui já temos algumas lições importantes. Primeiro,
por ocasião da ressurreição, não vamos ter a mesma convivência e afinidade de amor. Eros, amor sensual, amor de homem para com mulher, lá no céu. Isso não vai existir lá. Esse tipo de amor é só aqui na terra. Lá é o amor ágape, o amor de Deus. Então aqui nós observamos, nem o amor filial. Ah, meu filho é meu filho aqui, é meu filho lá. Não, é seu filho aqui. Lá, ele não é mais seu filho. Lá nós não vamos reunir família lá. Aqui está a minha família. Não, lá estarão os salvos por Jesus. Então, quando ressuscitar, nem casarão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos. Então, lá não haverá casamento, lá não haverá reencontro de marido com mulher. Não. Ah, lembra a nossa vida lá na terra, como é que era? Isso tudo são aberrações à luz da Escritura. E outro ponto, mas serão como os anjos que estão nos céus. Uma outra lição importante, que precisamos aprender aqui, muita gente diz que depois nós vamos virar anjos. A palavra de Deus nunca afirmou isso e não encontramos em lugar nenhum. Quando ela diz, nós seremos como os anjos, porque os anjos, eles não casam-se, não existe anjo e anja. Os anjos são assexuados, eles não têm este prazer da intimidade do homem com a mulher, como existe aqui na terra, foi criado por Deus, é bom dentro do casamento. Fora do casamento é traição, é infidelidade, é imoralidade, é corrupção e é desrespeito um para com o outro. Mas no casamento tem a aprovação de Deus e foi para isso que ele disse, para crescer, multiplicar e encher a terra, para a propagação da espécie, não somente para o prazer humano, mas para contribuir com o crescimento da humanidade. E diz aqui, mas serão como os anjos. Então lá nós seremos como os anjos. Agora, não seremos anjos. Nós seremos homens que receberemos corpos glorificados e estaremos na presença do Senhor. Seremos servos do Senhor lá. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus falou da sarça, dizendo, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim dos vivos. Por isso, vós errais muito. Porque eles disseram que o marido morreu e a mulher morreu. Mas Jesus está dizendo aqui que Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. O que morreu então? Morreu o corpo físico. Porque nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habitamos em um corpo que nos foi dado por Deus. Porém, este corpo manchado, corrompido pelo pecado, o Senhor Deus disse que ele voltará ao pó. E por ocasião da ressurreição, Deus nos dará um corpo glorioso, imortal, incorruptível e santo. Então aqui nós observamos o seguinte, eles que se diziam conhecer as Escrituras, estavam agora diante de Jesus passando vergonha. Por quê? Porque levaram uma parte do assunto desprezando a outra. A semelhança dos fariseus, que também agiam igualmente os saduceus. O que os fariseus fizeram? Acharam uma mulher no ato de adultério, pegaram a mulher, levaram a Jesus e disseram, mestre, nós pegamos esta mulher no ato e a lei de Moisés manda que apedreje. Tu o que dizes? Mas o que aqui diz a lei? É para levar o homem e a mulher. Não é para levar só um, é para levar os dois. E serem julgados. Já fizeram errado. Levaram só a mulher. E disseram, o que tu dizes? Se Jesus diz apedreja, diz, ué, mas onde está o amor e a misericórdia? Se Jesus diz não apedreja, ué, ele vai acobertar pecado agora? Como resolver isso? Jesus disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. O único que estava sem pecado ali era Jesus. E Jesus não veio para apedrejar ninguém. Jesus veio para atrair, para amar, para abençoar, para salvar.
Quem vem para jogar pedra são os homens perdidos, corrompidos e inimigos de Deus. Mas aqui está escrito o seguinte: errais em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Em várias situações, este povo sempre parou diante de Jesus com relação às Escrituras. Olha o que está escrito aqui no capítulo 12 de Marcos, versículo 10. Ainda não leste esta Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina? Isso está lá no profeta Isaías. Mas eles estavam dando por desconhecer isto. E o Senhor disse: não leste nas Escrituras? O outro aqui no capítulo 11, o versículo de número 17. E os ensinava a dizer: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração? Onde está escrito isso? Nas Escrituras. Veja a diferença de Paulo. Os saduceus e os fariseus pegavam pontos das Escrituras para levar a Jesus e fazer uma confusão, induzir Jesus ao erro. Mas Jesus nunca se deixou levar para o erro. Jesus sempre se manteve vigilante e prudente. Olha como Paulo referia-se. Capítulo 15 de 1 Coríntios diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Observe agora: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, as Escrituras foram dadas para serem lidas, pesquisadas, examinadas, para adquirir conhecimento, para nos aprofundarmos em determinados assuntos e não sermos parciais, abraçar somente aquilo que nos seja conveniente, aquilo que vai tocar na nossa ferida ou no caminho em que nós estamos andando e não é agradável a Deus, aquilo nós deixamos de lado. Como que a Escritura não toca naquele assunto, mas a Escritura toca em todos os assuntos relacionados à vida humana. Nenhum dos pontos da nossa vida está fora das Escrituras. Mas para tomar conhecimento disso, para saber, como Jesus falou com os saduceus, é preciso ler a Escritura, é preciso meditar, é preciso estudar, é preciso pesquisar, comparar uma Escritura com a outra, é preciso buscar na Escritura o que é que ela diz. Então, os saduceus erraram por não saberem as Escrituras. Se julgavam tão sábios, tão entendidos, e aonde eles deveriam fundamentar a convicção, eles não conheciam, que eram as Escrituras. Por isso, aquele pensamento errado diante de Jesus. Mestre, na ressurreição, a mulher vai ser de quem? Quem vai ser o marido dela? Vai ter confusão lá no céu, porque os 7 possuíram a mulher, e agora a mulher chega lá, e quem é que vai ficar com ela? Foi aí que Jesus disse, então, que no céu não existe casamento. Às vezes a pessoa diz: não, nós estamos vendo na terra, quando chegar no céu, eu vou conhecer lá minha esposa, eu vou conhecer minhas filhas, eu vou conhecer meus netos. Onde é que nós vemos isso na Escritura? Se este conhecimento aparente é aqui, este é o conhecimento humano, é aqui da terra. Lá o nosso conhecimento será espiritual. Lá nós podemos nos conhecer como servos de Deus, como aqueles que estão servindo a Deus. Mas o relacionamento que tivemos aqui na terra, lá no céu não haverá nenhuma menção. Ou Jesus vai chegar lá nas bodas do Cordeiro e: fulano, olha aqui sua esposa lá na terra, olha aqui seus filhos. Venha cá, sentam juntos por aqui. Não, não existe isso. Isso é heresia, isso é mentira, isso é aberração.
quando as pessoas ensinarem que no céu você vai conhecer a sua mulher, o seu pai, a sua mãe, a palavra de Deus não traz nenhuma garantia disso. Mas todos quantos forem levados à presença de Deus estarão lá a serviço do Senhor. E o serviço que vamos prestar lá é adoração contínua. Por isso Jesus diz aqui, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. O que os anjos fazem nos céus? Adoram a Deus. É o que nós vamos fazer quando chegarmos lá. Então, este negócio da carnalidade é aqui para a terra. Para o céu não vai existir estas coisas. Então, que possamos aprender de uma vez por todas. E muitas das vezes nós queremos aprender com os saduceus. E pegar o que os saduceus disseram aqui, dizer, olha, está vendo aqui o que eles disseram aqui? Pois é. E tem muita gente que, infelizmente, desacreditam da palavra de Deus e vão buscar lá nos livros apócrifos, nas epístolas ocultas, nos pergaminhos perdidos da vida, e vão dizer, lá está escrito assim, lá está escrito desse jeito, está dito lá que no céu vai acontecer assim. Bem, estes pergaminhos não têm inspiração divina. Esses livros apócrifos não foram confiáveis na inspiração divina, no teste do cânon bíblico. Portanto, eles não têm credibilidade. Por que é que eu vou buscar uma coisa em uma fonte oculta, águas turvas, águas sujas, e trazer para fazer confusão com o que diz a palavra de Deus? Então, eu preciso ficar com o que diz a palavra de Deus. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Uma aberração. Um dia desses, eu estava escutando um debate e um determinado fulano lá disse que Caim é filho do diabo com Eva. Veja que absurdo. A pessoa chega na sua vida tanto conhecimento para ser burro, para ser ignorante. Onde é que está na Bíblia isso? A Bíblia diz que Deus fez Adão e fez Eva e deu Eva para Adão. Adão e Eva. Sim, eles tinham o seu relacionamento, tanto é que eles tiveram filhos. Agora, a serpente, Satanás, não tem corpo humano. Não é assexuado. Então, nós observamos que isso são o conhecimento da atualidade que as pessoas apresentam como novidade. A mesma coisa aqui. Na ressurreição, ela teve 7 maridos aqui na terra. E lá na ressurreição, de quem ela vai ser? Vai ser de ninguém. Deixa de ser bruto. Jesus disse aqui, Jesus ensinou, lá não se casa, não se dá em casamento. Lá serão a semelhança dos anjos. Também não vai ser anjo. A semelhança dos anjos, que diz que eles não casam e não se dão em casamento. Com referência aos anjos, o que diz a Escritura é isto: não se casam e não são dados em casamento. É assim que nós vamos viver lá na glória eterna com Deus o Pai. Então, por que isto? Por não saberdes as Escrituras. Quando a pessoa despreza buscar, conhecer, examinar e aprender das Escrituras como um todo, na sua totalidade, sem escolher partes daqui ou partes dali, mas acolher toda a palavra de Deus com fé e temor diante do Senhor, estas pessoas vão aprender o que diz a Escritura. Então, por isso que Jesus disse que eles, os saduceus, erravam por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é assim, tem muita gente andando rua acima, rua abaixo, dizendo e apregoando tantos absurdos aí que não tem apoio na palavra de Deus. É hora de voltar à palavra de Deus e buscar no livro do Senhor e ler. E lá vai encontrar a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Então, observamos aqui, só erram aqueles que não conhecem as Escrituras.
Mas quem busca conhecer as Escrituras jamais vai entrar por um caminho errado ou por um atalho com suposições que não têm apoio na palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Maria José. Vamos orar sim. Então aqui observamos isto aqui. Errais por não saberdes as Escrituras. Eu e você temos o dever de saber as Escrituras, de ler, de meditar, de compreender, de pesquisar, de analisar, examinar. Porque nelas, diz o Senhor, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então, tudo que nós precisamos para viver na eternidade com Deus está revelado na sua palavra, mas nós precisamos ir lá buscar, ler e crer no que está escrito. Porque se isto não fizer, nós vamos entrar pelo mesmo caminho dos saduceus e Jesus continuará dizendo: errais por não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não temos desculpa para dizer que não sabemos a Escritura. Ela está à nossa mão, no nosso idioma, à disponibilidade, só falta de nós coragem e vontade de ler e meditar. E assim fazendo, o conhecimento vai enriquecer-nos e nós vamos ter um amadurecimento espiritual, a sabedoria de Deus vai entronizar-se no nosso coração e nós não vamos ficar perdidos diante de engodos e mentiras que as pessoas apregoam o mundo afora. E muita gente acredita e, quando encontra o contrário na palavra de Deus, diz que na palavra de Deus está errado. Não, está errado lá na outra fonte. A palavra de Deus não é errada, a palavra de Deus é corretíssima. Então vamos ficar com a palavra de Deus e procurar conhecer as Escrituras para o nosso crescimento de fé e comunhão com Deus. Gravemos isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.